Então, pessoal, tudo tranquilo? Hoje, então, nós vamos abordar um pouco sobre isomeria. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente ver um pouquinho deste conteúdo. Então, aqui. Parte de isomeria. Tá? O que é isomeria? Isomeria, tu imagina só o seguinte, tu tem uma quantidade de átomos de carbono, hidrogênios, oxigênios e tu pode misturar como tu quiser. E tu vai ter compostos diferentes, tá? Essa é a ideia que a gente vai ter, nós ter compostos diferentes. Essa diferença que nós vamos ter são chamados isômeros. Então aqui, ó, tu pode formar, no caso, formou um composto, formou outro tipo de composto. Então o que acontece? Esse aqui nós temos a fórmula do nosso etanol, tá? E esse aqui nós temos o metoxmetano, tá? Então ali é um álcool e esse aqui, no caso, é um éter. Então nós temos uma diferença entre eles, mas eles foram usados a mesma quantidade de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio para constituir os dois. Então eles são isômeros. A ideia do isômero é o seguinte, é a mesma constituição básica, tá? Número de carbonos, hidrogênios e oxigênios, mas ele tem uma diferença, tá? Essa diferença que pode... essa diferença que vai ter o tipo de classificação da isomeria, tá? Então aqui, estes dois compostos, eles são isômeros. Então, eles têm diferente fórmula, tá? No caso, diferente estrutura, mas tem a mesma forma molecular, quer dizer o quê? Mesma quantidade de átomos, tá? E aqui nós temos os tipos de isomeria, que é a plana ou constitucional, a espacial ou estereoisomeria, tá? Então o que aborda cada uma? A isomeria constitucional tem a ver com constituição, tem a ver a diferença em relação à forma com que é montada aquela molécula, tá? Então, a diferença, no caso, pode ser isomeria de cadeia. Então, o que é isomeria? Mesmo composto, tá? Com alguma diferença. No caso, isomeria de cadeia, quer dizer que a diferença está na cadeia, está na posição, está na compensação, está na função ou está na tautomeria. Na espacial, a diferença, o que eu tenho? Eu tenho geométrica e espacial. Então, aqui, nosso primeiro momento. Isomeria de cadeia ou núcleo. O que quer dizer? Que tu tem diferentes cadeias, por exemplo, esse aqui são isômeros, tá? E a diferença é que um tem cadeia aberta, tá? Duas extremidades, e outro tem cadeia, aliás, cadeia normal, perdão, e outra cadeia ramificada, tá? Também pode ser cadeia aberta e cadeia fechada, também é isomeria de cadeia. Tá? Então ali, ó, cadeia aberta, no caso que eu tenho ali com a ligação dupla, e cadeia fechada que eu tenho lá no meu ciclo, tá? Quanto à posição, o que vai ser a posição? Posição de alguma coisa, tá? Pode ser uma ligação, uma hidroxila, ok? Então, isso é isomeria de posição. Até uma ramificação pode ser, tá? Uma ramificação em posição diferente, pode ser também. Então, eu tenho aqui diferença na ligação na posição onde está dupla, né? Um está no carbono 1, outro está no carbono 2. E aqui, mesma coisa. Eu tenho a hidroxila, ou OH, um no carbono 1, outro no carbono 2. Essa é a diferença da posição. O que é compensação? Compensação é o seguinte. É uma isomeria de posição, mas só acontece com heteroátomo. O que é heteroátomo? Heteroátomo é aquele átomo que é diferente de carbono e está no meio dos carbonos. Neste caso, o oxigênio. Então, olha ali. Numa hora, ele está bem no meio. Outra hora, ele está o quê? Mais para a esquerda. Então, houve mudança da posição. Então, compensação é a mudança de posição, mas só funciona com heteroátomo, tá? Mesma ideia ali no de baixo. Olha ali o oxigênio e a posição dele, ok? O que é isomeria de função? É quando muda a função. Como assim muda a função? É quando ele vira, por exemplo, de um éter para um álcool, de um ácido carboxílico para um éster. Então, quando muda a função química, essa é a mais evidente de todas. Se o cara deixou de ser, por exemplo, eu tenho lá um álcool, houve a constituição de outro cara, de um éter, por exemplo, é isomeria de função, tá? O que é uma tautomeria? Tautomeria é uma isomeria de função específica, que ela tem, por exemplo, o seguinte, a diferença chamada cetoenol. O que é cetoenol?
Ele tem um enol. O que é o enol? Olha o en. En é dupla. OH. Então, no mesmo carbono que eu tenho a minha ligação dupla, eu tenho o OH. Ele é um enol. Quer dizer que ele se transforma numa acetona. Como assim? Como é que ele se transforma? Aquele H do OH, ele vai, no caso, para o lugar daquele CH2. E a ligação dupla que está no carbono vai para o O. Então ele vira uma acetona. E acontece o seguinte com o aldeído também. Tá? O aldoenol. Ou seja, o enol vira um aldeído também. É a mesma coisa que acontece com uma acetona, só que se tiver na ponta, se for na ponta, e a ligação dupla ficar na ponta, com o oxigênio vira um aldeído. Tá? Então, se ficar no meio é uma acetona, ficar na ponta é um aldeído. Então, uma tautomeria é uma isomeria de função que acontece com o enol. Então, se não tiver enol, não é tautomeria. Então, ó, sempre cuida sempre, ligação dupla com OH. Então, aqui, ó, uma pequena, só para fixar a ideia. Um isômero do éter, que é o metano. O que seria? Daí tu tem aqui ácido acético, éter de etílico, propanol, etanol, etano, tá? Então, o que tem aqui? A forma molecular do éter a gente tem que é C2H6, tá? Ali, ó, só contar. E a gente vai vendo os outros. Então, por isso tem que saber a nomenclatura dos outros, pra gente partir e fazer esses aí. Então, por exemplo, o ácido acético, essa é a fórmula dele aqui. Quantos carbonos tu tem? Tu tem 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Já não bateu. Não pode ser a primeira. Do éter dietílico, tá? O éter dietílico tem essa fórmula aqui. Então, o éter, no caso, o oxigênio no meio, dietílico. Então, quer dizer o quê? Tu tem 2 carbonos para um lado, 2 carbonos para o outro. Só completar com hidrogênios, tá? Como é que fica, então, aqui? Tu tem C4H10O. Nem pensar muito longe. Vamos lá, propanol. Prop. 3 carbonos. Não preciso nem saber muito para saber que não vai ser isômero, porque eu tenho 2 carbonos lá. Prop já são 3. Não precisa nem fazer o resto. Etanol. Opa, et são 2 carbonos, podemos ver. Então, no caso, etanol, et, 2 carbonos, ligação simples, OH. Tá? Então, eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, este é o isômero. Se eu quiser saber se é isômero, então composto, é só tu contar o número de carbonos, hidrogênios e oxigênios. Indique dentre as alternativas a seguir a que apresenta um hidrocarboneto isômero do 2,2,4 trimetilpentano. Então, em primeiro lugar, vai ter que fazer o quê? Vamos contar os carbonos, né? Fazer a montagem, 2,2,4 trimetilpentano, montou a cadeia. Agora é só contar os carbonos. Tu tem ali 8 carbonos e 18 hidrogênios. Beleza, então tem que achar alguém que tenha essa mesma quantidade. Vou lá. Esse aqui tu não precisa nem fazer toda a fórmula, porque é 8 carbonos. Então, nonano, são 9 carbonos. But, 4. Prop, 3. Pent, 5. Oct, 8. Então só tem uma alternativa que eu tenho 8 carbonos. Se não bater nada ali, tá? Se não bater, no caso, o número de carbonos primeiro, depois hidrogênios, que tu tem que procurar nessa ordem, não é isômero. Então, eu já olhei, tem 8 carbonos, só que só tem uma alternativa que tem 8 carbonos. Então, só pode ser o octano. Ó, os compostos etanol e éter dimetílico são qual caso de isomeria? O que eles têm de diferente? Ó, etanol, éter dimetílico, ele tem na mesma estrutura de nome diferente. Então, o que mudou neles? A cadeia, a posição, a compensação, a função, a tautomeria. Mudou a função, porque olha ali, o nome não é nem ol para ser parecido com álcool, é éter dimetílico. Então é isomeria de função. Tá? Não precisava nem montar a fórmula para esse, era só ver a estrutura do nome. Agora aqui os compostos etoxipropano e metoxibutano apresentam. Então o que eles apresentam? Que tipo de isomeria? Ele está afirmando, eles são isômeros, mas que tipo? Ó, etoxipropano e metoxibutano, os nomes são parecidos, então eles têm a mesma função. Tá? Então, não é AD, porque eles têm a mesma função, não tem diferença na função. Tá? Aí, o que eu vou ver? Vou pegar as fórmulas deles. Um tem essa fórmula e o outro tem essa fórmula aqui. O que mudou? Ah, mudou a posição. Só que mudou a posição de quem? Então, tu fica lá entre posição, tá? E
O quê? Compensação. Ficou entre posição e compensação. Quando muda a posição somente do heteroátomo, o que ele é? Ele é uma compensação. Tá? Isso aqui outra hora a gente vê. Isso aqui. O propeno e o ciclopropano apresentam respectivamente as fórmulas. Tá. O que eles são? Eles são polares? Tem nada a ver. São isômeros de cadeia? Ou seja, eles têm cadeias diferentes? Sim, eles têm cadeias diferentes. Então, eles estão dizendo que eles apresentam, no caso, isomeria. Mas o que acontece? Um é cadeia aberta e outro é cadeia fechada. Tá? Então, aqui, para matar. A 4-metil 2-pentanona, isso aqui é uma nomenclatura antiga, que o correto seria pentan 2-ona, é usada como solvente na produção de tintas, ataca o sistema nervoso central, irrita os olhos, provoca dor de cabeça. O composto citado é isômero funcional D, ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó, é o mesmo composto, mas a função é diferente. Então, se eu tiver algum composto com a mesma função, tu já arrisca. Então é 4-metil 2-pentanona, ou pentan 2-ona. Então tudo que terminar com ona, tu risca. Ali, ó, tem pentanona. Já arrisquei. Aí não é. Agora as outras eu vou dar uma olhada. Então, tá ali a fórmula dele, tá? Tem C6H12O. Então nota que a primeira coisa para fazer todas essas aqui é tu saber a fórmula, como criar a fórmula, como fazer a fórmula. Tá? É C6H12O. Agora a gente vai ter os compostos. 1-hexanol, tá? Opa. 1-hexanol, tá? Ele fica com essa fórmula aqui. É C6H14O. Então não fechou. Hexanal, vamos ver. Então, C6H12O, fechou. Então, o composto ali, ó, que no caso é isômero de função, ou seja, que tem a mesma fórmula molecular e apresenta uma função diferente, nós temos é o hexanal, tá? Então, no caso, essa é a ideia principal que nós podemos abordar de isomeria, ok? E elas pedem para resolver as atividades ou tentar, e a gente depois se encontra para tirar, ver se vocês vão ter alguma dúvida, alguma coisa assim, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, só prender o grito que estamos aí.